Eu já contei para vocês aqui como é que eu faço para definir o meu público de inspiração. Agora, quero contar para vocês como é que eu faço para ter ideias, de onde vêm todas as minhas ideias. Afinal, eu tenho que criar projetos o tempo todo, não só em crochê, mas como também em embalagens, oriento os meus alunos, enfim. De onde vem tudo isso? Eu sou Ela Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e vem agora comigo, vem entender um pouquinho mais como é que eu ensinei, né, os meus alunos há tanto tempo criar coleções de moda quando eu era professora e agora, professora de faculdade, e agora aqui no artesanato. Vem ver. Para ficar mais didático e não ficar só falando, eu criei estes cadernos aqui, que nada mais são cadernos, aqui eu encapei com tecido, coloquei essas argolas. Você pode fazer um fichário também, pode ser um caderno, pode ser como você quiser, tá bom? É que eu gosto, né, que também, na verdade, né, não só porque eu gosto, mas a forma como você prepara onde você colocará o seu conteúdo, né, o seu repertório, também faz diferença no momento em que você começa a colecionar as imagens. Porque esta capa aqui, ela também fará parte do seu processo criativo. E eu vou mostrar agora, aqui dentro, como é que eu fiz para ter ideia para uma das minhas várias coleções. Vem dar uma olhadinha. Aqui está o caderno que eu fiz. Pode ser um fichário com plásticos, né, para você colocar suas referências. Pode ser um caderno onde você anota as suas ideias, anota as suas informações, as imagens que você acha mais importante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas aqui no caso eu quis fazer desse jeito. Em algum momento a minha intenção aqui é bordar aqui nesses furinhos. Mas por enquanto ainda não surgiu aqui o que eu vou bordar. Isso pode ser um processo, assim, não precisa ser de uma vez só esse trabalho, isso é importante. Um pouquinho por dia. Se dedique pelo menos uns 5 minutos, né, do que eu vou explicar aqui agora para você começar a pensar quem é você, qual é a sua identidade criativa. Aqui coloquei essas argolas, ó, elas abrem, depois aqui abaixo eu coloco onde eu comprei e vou mostrar para você agora como é que eu fiz e para que serve fazer isso daqui. Aqui abrindo. O meu público de inspiração é a Amélie. Ela viajando com seus pais ou imaginando essas viagens, de qualquer forma, esse é o meu público de inspiração, que eu já falei sobre ele. E agora aqui eu vou mostrar para vocês uma das várias viagens da Amélie. E por que isso? Porque se eu coleciono essas imagens, serão elas que me darão as ideias. Olhando aqui, já faz com que eu comece a ter ideias a respeito da coleção que vou fazer. Quando você pensa no público, é como se você fosse montar a sua loja, o seu blog, o seu Instagram, o seu Facebook, a sua página ou, né, a sua loja física, como for o caso. E isso, a princípio, não muda, a não ser que você faça uma reforma ou reestruture todas as suas redes sociais. Então, pense dessa forma, vamos pensar assim, é um pouco mais fixo, né? A não ser que aconteça uma mudança, né, que você queira fazer, mas a princípio eu considero isso fixo. Agora, eu vou virando aqui as páginas e eu comecei a pensar, na verdade foi assim, eu pensei, eu adoro Provence, né? Adoro a França, acho bacana, sei lá, me deu vontade, né? Assim como eu já me inspirei nos índios caiapós aqui no Brasil para fazer a apostila Amazônia. Eu também já me inspirei na Nova Zelândia para fazer a apostila Terras Distantes. E neste caso aqui, a minha inspiração foi a França. E aí eu fiquei pensando no Rio Sena. Falei, nossa, para onde que vai o Rio Sena? Aí fui pesquisar. E aí eu vi que o Rio Sena, ele vai para a Normandia, para o norte da França. Então eu imaginei aqui quais seriam as imagens da Amélie viajando, né? Obviamente que isso não acontece, é uma interpretação minha, eu fiz uma montagem aqui de fotos, imaginando ela indo para Paris, pensando aqui na Torre Eiffel, nos mapas, né? Ela vendo a Torre Eiffel pela janelinha do avião. Depois, ela vem aqui para o hotel, como seria o hotel, né? Qual seria o estilo desse hotel, a escada, quais são os detalhes, né? E detalhes esses para que eles me deem ideias, né? Essas imagens, elas são colecionadas apenas a partir daquilo que eu gosto muito.
E aí, as imagens, elas vão me trazendo referências. Claro que, a princípio, para você pode ser um pouco difícil de pensar dessa forma, afinal, estou te trazendo aqui, se você nunca fez dessa forma, isso é uma novidade. Mas, por exemplo, coloquei aqui as grades, coloquei a escada, daqui depois posso pensar em diversas coisas, tanto em pontos de crochê, formatos, cores, combinação de cores e assim por diante. As imagens, inclusive as páginas que eu coloquei nessas cores, também foram pensadas. Pensadas de que forma? Apenas o que eu gosto, nada mais, nada além disso. Você não precisa desta forma, né, este método de trabalho, né, de criação, você não precisa ficar pensando o que combina com o quê. Você vai apenas pegando as imagens, pegando as referências. Aqui, ó, coloquei juta, pensando no ninho de passarinho, porque uma vez que eu fui para Paris, eu comecei a imaginar, né, como seriam os passarinhos, vi várias árvores, vi lavanda às margens do Rio Sena, e foi aí, né, até inclusive as margens do Rio Sena, que é o nome desta coleção, que me deu a ideia de colecionar todas essas imagens, pensando na Amélie fazendo compras, a mãe dela também, né, que é a Lily e o Pierre são os pais, né, da Amélie, que eu criei. Criei isso já faz bastante tempo, e depois eu reorganizei essa ideia da coleção em um book para poder ficar mais prático, mais claro, para vocês entenderem o caminho que eu percorro para ter ideias. Coloquei essa rosa apenas porque eu gosto, e na minha imaginação penso que tem rosas no saguão do hotel, que eles compraram rosas passeando por Paris. Aí pensei em colar de pérolas, porque gosto de pérola, apenas isso. Coloquei essas coisinhas aqui que são de scrap, que eu ganhei uma vez, da Scrap Brasil. E eu gosto muito. Aqui as comprinhas, o ninho de passarinho mais uma vez, essa pedrinha só porque eu gosto, os passarinhos voando, né? Portanto, aqui estou apenas colocando imagens que eu gosto muito, apesar que neste caso, o que me deu mais ideia foi percorrer o Rio Sena com o Google Maps. E aí eu fui vendo tudo que acontece às margens do Rio Sena, que acabou sendo o título, inclusive, aqui dessa minha coleção, e fui colocando as imagens, assim, apenas pensando, apenas imaginando o que acontece ali ao redor. Por exemplo, existe a praia, que o prefeito de Paris, não sei como está agora, que faz uma praia artificial às margens do Rio Sena, o pessoal se divertir no verão. Este é o ursinho da Amélie, é o Eugene olhando a Torre Eiffel, fiz uma montagem. O patinho de borracha, por quê? Apenas porque eu gosto, só isso. O que vale aqui é apenas o que você gosta. Você pode fazer como eu faço, às vezes eu entro no Google Maps e fico viajando por aí. Eu vou encontrando cidades que eu acho assim, que eu gosto, e à toa, às vezes à toa. Você pode, de repente, pegar, pesquisar, né, aleatoriamente e encontrar uma cidade que você goste, um caminho que você gostou. Aqui no meu caso, eu fiquei imaginando o que acontece de Paris à Normandia, que é o caminho que o Rio Sena percorre e desemboca na Normandia, no Canal da Mancha. Sei tudo isso por quê? Porque depois que eu descobri que esse era o percurso dele, eu fui lá dar uma olhadinha, ver o que acontece. Aqui, mais uma vez, uma montagem que eu fiz, mostrando aqui a praia, né? A praia em Paris, e apenas fui colocando elementos, né? Apenas elementos que eu gosto, que eu acho bacana, apenas isso. E sempre a cor aqui do fundo também faz sentido. Aqui, a única regra é: coloque imagens que você ama de paixão. Tem que ser imagens que você gosta muito, que você coleciona. E elas te falarão qual é o tema da sua coleção. É apenas isso. E aqui eu continuo, né, com a minha pesquisa que eu fiz, às margens do Rio Sena. E aí descobri que existe o Festival do Linho e da Agulha. E descobri que às margens do Rio Sena, eles plantam o linho. E esse daqui é a flor do linho, inclusive. E aqui também alguns elementos que eu achei que fazia parte. Aqui imaginei, né, eles navegando pelo Rio Sena. Aí eles viram fazendas, as abelhas, todos os bichinhos, né? Aqui no caso Joaninha. Mas por que Joaninha? Apenas porque eu gosto. E eu imaginei que tivessem joaninhas, né, voando ali enquanto eles estão navegando pelo Rio Sena. Até coloco aqui que é importante. Porque em Dieppe
existe também o Festival de Pipas de Dieppe. Olha só, mais uma referência bacana, tá vendo? E aqui eu coloquei, né, também, imaginando a Amélie com a sua mãe, participando do festival, ela tomou sorvete, ela gosta de geleia de morango, toma sorvete de morango, de framboesa. E assim, eu fui imaginando todo esse caminho e tudo que poderia acontecer às margens do rio. Estas fitas aqui também eu coloquei, porque eu gosto muito da cor, gosto do dourado. E fui fazendo esse exercício, olha só, aqui ela chegou na Normandia, as casas estilo alemão na Normandia. E aqui tem, né, ela tomou sorvete, veja que é uma praia mais de inverno, não é uma praia assim de verão, né? Aqui esses palitinhos também, porque eu acho bacana, imaginei que talvez elas tenham tomado alguma coisa, comeram alguma coisa que vieram esses palitinhos. E assim, ó, os passarinhos que tem, as aves, né, que tem por lá. E assim eu fui imaginando todo esse caminho até elas chegarem, eles, né, chegarem em Etretat, que é uma praia lá na Normandia. Imaginei fazendo um piquenique na praia, lembrando que essa praia ela não é tropical. Porque eu não gosto muito de calor, eu não me sinto bem. Portanto, eu prefiro que seja um lugar mais fresquinho. Isso é uma questão minha, apenas minha. Quando você cria uma coleção, não necessariamente o seu cliente vai saber exatamente qual é a história, a não ser que você conte, né? Você, de repente, pode fazer um flyer, um folheto, um banner, um post, contando um pouco mais da coleção. Ou não. E é assim que funcionam as coleções de moda também. Quando você vê passarela, muitas vezes eles podem fazer um desfile show, mostrando apenas a intenção da coleção, e depois na loja vai colocar lá realmente, de fato, qual que é a ideia, quais são as peças usáveis, né, dessa coleção. Aqui, ó, ela viu na praia, porque ali em Etretat, pelas pesquisas que eu fiz, eles fazem criação de ovelhas, e às vezes as ovelhas, elas descem para a praia, então é muito surreal, né, você tá ali na praia e vê ovelhas. Aqui é o buraco da agulha, né, lá em Etretat tem essa construção aqui, tem essa formação rochosa, que eu acho muito bacana. Tem até um filme que eu assisti, Lupin, não sei se você já viu, e mostra justamente como é esse lugar aqui. Eu fiquei super contente de ver, né, num filme essa região, e até pretendo, se Deus quiser, pretendo ir lá visitar, porque me marcou demais. Não sei, né, para quem acredita, sei lá, talvez em memória genética, ou, né, para quem acredita em, como fala, em vidas passadas, vai saber se de repente eu não morei aqui, ou passei por aqui. Para quem é mais cientista como eu, penso talvez em memória genética, né, minha família tem origem na Europa, meu pai é espanhol, era espanhol, e talvez tenha acontecido alguma coisa aí, sei lá. Mas enfim, né, cada um com a sua crença. No que eu acredito é que deve existir um motivo de gostarmos das coisas, né? Portanto, olha aqui mais uma vez, né? Coloquei a Amélie aqui brincando no montinho de areia, aqui no lugar. Tá vendo como a minha praia ela é mais invernal? E aqui, para mim, essa é a imagem mais importante. Então, o que acontece? Eu vou pensar em tudo isto. Olha só essa cartela de cores que maravilhosa. Eu vou pensar em tudo isso quando eu criar as peças para este público, que o público, para mim, ele não muda, né? Eu tenho a Amélie, tenho os pais dela, então, e não sei, vem surgindo uma ideia de um irmãozinho, ainda não sei como ele se chama, né? Mas tem, olha só, tem ursinho, tem ovelha, tem a praia, tem os objetos, as florzinhas, né? A Amélie, olha, tem brilho, tem dourado, inclusive a própria argola faz parte disso. E aqui a última imagem que a Amélie vê, que a Amélie vê, é uma baleia no horizonte. Então, se você for pensar em amigurumi, aqui já tem diversos bonequinhos que podem fazer parte dessa história. Ou, se pensar em vestuário, também, né? O que ela poderia estar vestindo aqui, como seria a roupa dela de viagem, a roupa dos pais. Se pensar em decoração, como seria a toalha, e assim por diante. Você pode ter, assim, uma inspiração literal, olhando aqui e representando isso no crochê, no tricô bordado, ou então, olhando tudo isso e daqui ver o que surge para você. Esse é um exercício diário, é bacana. De repente você faz uma página por dia ou cola, nem que seja uma foto por dia em uma folha. E vai montando o seu book. Aqui no caso, para explicar, eu montei o book de uma vez só, é cansativo, porque isso exige muito da gente para pensar o que é mais importante, sabe? Então eu aconselho, faz aos pouquinhos, vale super a pena e é super divertido. E não pense que
ter essas ideias é fácil para mim? Na verdade, se torna fácil porque eu sou muito disciplinada. Eu faço esse exercício todos os dias de diversas formas, não apenas criando aqui este book. Na verdade, existem outras formas, outros formatos para se ter ideias. Hoje eu contei para você apenas um exemplo, uma forma de fazer isso. Esta coleção já me acompanha há muito tempo. E, na verdade, muitas vezes, quando eu penso em algum projeto, eu penso, caramba, o que eu poderia fazer? Se eu tenho qualquer dúvida, eu vou lá ver o meu público, dou uma olhadinha, para me lembrar, né, relembrar como é o meu público, e também vou lá olhar as minhas imagens de inspiração, que hoje não estão apenas neste book. Na verdade, eu tenho ideia para diversas coleções. Se torna fácil pelo exercício diário. Espero que tenha gostado, compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva aqui no meu canal. Aos poucos eu vou colocando aqui mais material e espero em breve colocar também mais passo a passo, tá bom? Beijo grande, fique com Deus e obrigada por estar aqui me assistindo. Beijo e tchau!